Hoje a gente vai começar a falar sobre genética molecular. A genética molecular é uma área da biologia que trabalha com a estrutura do DNA e que, a partir do conhecimento sobre essa estrutura, consegue desenvolver e produzir uma série de coisas. Hoje a gente vai, na verdade, fazer uma introdução aos conceitos que a gente vai precisar para entender os mecanismos em que a gente precisa para produzir DNA, para mexer no DNA e quais são as etapas. Então, hoje a gente vai falar mais sobre do que o DNA é formado, do que é o núcleo, onde que ele está e assim por diante. Vamos lá? Muito bem, então está aqui genética molecular. Como eu disse, é uma área da biologia que vai trabalhar com uma série de coisas relacionadas ao DNA. E o que a gente normalmente estuda dentro dessa área? Esse monte de coisa que está aqui. Então, a gente primeiro precisa entender o que é o ácido nucleico, que é a estrutura que forma o DNA, do que ele é feito, para que os genes servem e como eles se comportam dentro do nosso organismo, como que a proteína é produzida. Vale lembrar que o nosso corpo é movido à proteína. A proteína é o código, digamos assim, chave do nosso corpo para que ele consiga compreender como ele tem que funcionar e o que ele tem que fazer. A partir de todo esse conhecimento, a gente entra então na área de manipulação do material genético, como, por exemplo, a engenharia genética, clonagem molecular e os transgênicos. Além também da terapia gênica, que é usada muito hoje, e da técnica de eletroforese que foi desenvolvida para os testes de paternidade. Então, é uma área extremamente importante no nosso dia a dia, mesmo que a gente não tenha contato direto com ela, tá? Bem, vamos entender de onde veio, para onde foi, esse tipo de coisa. Então, as informações genéticas, elas estão contidas numa estrutura chamada de cromossomo, que é feito por DNA e por proteínas. Então, o cromossomo é o aglomerado de genes que formam o DNA e que está presente na nossa célula. Nós temos vários cromossomos. Essa imagem, ela mostra um cromossomo duplicado, porque a gente recebe a informação genética do pai e da mãe quando a gente é desenvolvido lá dentro da barriga da mãe. Então, ele sempre vai estar duplicado, que é a imagem que a gente está vendo aqui. A partir do conhecimento sobre o DNA, sobre os genes que formam o DNA e sobre o cromossomo como um todo, a gente conseguiu desenvolver essa área que é genética molecular. Essa imagem é para tentar mostrar para vocês um pouquinho de que o DNA é formado, né, aqui. O DNA ele é formado por essas estruturas químicas que a gente vai falar que são os nucleotídeos. O conjunto de nucleotídeo forma genes, o conjunto de genes forma todo o nosso DNA. Nosso DNA ele vai se enrolando em proteínas, que são essas bolinhas vermelhas, chamadas de histonas, e vão enrolando, enrolando, enrolando tanto que eles ficam extremamente condensados e a condensação do DNA forma o cromossomo. Então dá para vocês verem assim, do macro para o micro, qual é a relação do cromossomo, do gene do DNA, que na verdade é a mesma coisa, só em estruturas diferentes, na verdade em organização diferente, beleza? Bem, em mais ou menos 1900, quando os trabalhos do Mendel, que é considerado o pai da genética, que a gente ainda vai estudar, foi reconhecido pela comunidade científica, algumas dúvidas surgiram a partir daí. Então, aonde ficavam os fatores que o Mendel trabalhava, que são relacionados a fatores genéticos, qual que é a natureza deles, então, do que eles são feitos, como eles se comportam e como que eles fazem, né, para que a hereditariedade aconteça. Hereditariedade é a capacidade que um indivíduo tem de passar para o seu descendente as suas informações genéticas, tá? E, com base nessas duas perguntas centrais, a gente conseguiu chegar à conclusão, né, a gente, a comunidade científica, de que o Mendel não havia estudado essa questão, de que, do ponto de vista dele, havia só um estudo relacionado ao comportamento dos genes e a transmissão de informações, mas quimicamente, estruturalmente, não houve esse estudo. E a partir, então, dessas, entre grandes aspas, falhas, que na verdade não são falhas, são pontos que o Mendel não considerou no seu estudo, e que dentro da ciência é absolutamente normal. Toda vez que a gente estuda alguma coisa, a gente deixa esses pontos em aberto, ou porque não é o foco do estudo, ou porque naquele momento a gente não tem nem tecnologia para estudar, que era o caso do Mendel aqui também, e na sequência, digamos assim, outros cientistas acabam complementando o trabalho que foi desenvolvido. Então, a partir dessas duas perguntas,
é que a genética molecular começou a ganhar espaço, tá? Bem, 10 anos depois, mais ou menos em 1910, a informação genética ela foi confirmada de que ela estava nos cromossomos, mas não se sabia se ela estava no DNA ou nas proteínas. Hoje a gente sabe que está no DNA, mas na época esse conhecimento não existia. Mais ou menos 30 anos depois, um pouquinho mais, Oswald, Collin e MacLean demonstraram, então, que essa informação está no DNA. Então, confirmaram aquilo que hoje a gente sabe, mas, como eu disse na época, não se conhecia. A partir, então, da confirmação de que a informação genética está no DNA e que ela é formada por estruturas químicas, o estudo ficou um pouco mais claro. Depois, então, dessa confirmação, os cientistas começaram a tentar entender como que a estrutura dessa molécula era. Então, como que o DNA era estruturado? Ninguém tinha ideia de como que o DNA era feito. O que a gente sabe hoje sequer era sonhar. Aí, em 53, Watson e Crick, que são super famosos, conseguiram propor o modelo do DNA que é usado até hoje, que é essa estrutura de dupla hélice, essas linhas que a gente vê, que foi proposta por eles. Existe uma série de polêmicas, inclusive relacionada ao trabalho deles, mas é um modelo utilizado e aceito até hoje, tá? Para fazer essa pesquisa, eles utilizaram já informações que existiam em outras pesquisas e nas pesquisas que eles vinham fazendo. E uma das informações que eles já tinham era a estrutura química, que era conhecida na época, que é essa daqui. É essa estrutura química que a gente vai usar bastante para poder seguir na nossa matéria, tá? Então, a estrutura está relacionada ao ácido nucleico. O que é o ácido nucleico? É uma estrutura química que forma o DNA. Um nucleotídeo, que é um pedacinho do nosso DNA, é formado por uma base nitrogenada, por um fosfato e por um açúcar. O conjunto dessas três estruturas forma um nucleotídeo. O conjunto de nucleotídeos vai formar os genes e os conjuntos de vários genes vai formar o DNA, beleza? O que muda de um nucleotídeo para o outro? A base nitrogenada, que é essa estrutura verde que está aqui. Então, a gente tem 4 bases nitrogenadas possíveis de existir no nosso DNA, que são essas que estão aqui, e elas são classificadas em bases púricas, por uma estrutura química, elas são formadas por 2 anéis aqui, ó, e as bases pirimídicas, que são formadas por um anel só. Também se sabe que, por causa da configuração química, só se consegue conectar uma base púrica com uma base pirimídica, beleza? Aqui tem os nomes das nossas bases nitrogenadas, então adenina, timina, citosina e guanina, e uracila, que não está aqui porque ela está presente só no RNA, que a gente nem falou ainda, tá? E aí vocês conseguem perceber, através desse desenho aqui, ó, que o que muda é só esse pedacinho aqui, que é a nossa base nitrogenada. O fosfato e o açúcar, eles vão se manter sempre, tá? A partir, então, do estudo que o Watson e o Crick fizeram sobre a estrutura química, que são essas bases, né, os nucleotídeos, e sobre outras pesquisas que eles tinham, esse foi o esquema que eles determinaram para o nosso DNA, que é chamado de dupla hélice, né, que são duas fitas que a gente fala de complementares. Por que complementares? Porque elas se conectam entre si e elas se encaixam de forma complementar. Então, uma depende da outra para se encaixar, beleza? E aí a gente tem a configuração que é usada até hoje, que é essa daqui. O DNA ele fica retorcido porque eles também perceberam que as ligações entre as bases são feitas por pontes de hidrogênio. Por serem estruturas químicas muito fortes, elas retorcem essa molécula, o que leva o DNA a ter essa configuração retorcida ou espiral, tá bom? Bem, nossa aula de introdução ela para aqui, a gente segue adiante nas próximas, tá bom? Beijo!